Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Desculpem o atraso, não tava entrando de jeito nenhum. Que bom que deu certo, sejam bem-vindas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Hoje, nossa live de número 6, dia 6 de abril de 2021. Estamos lendo, meditando e orando em Provérbios. Hoje é minha segunda live, gente. Toda terça eu faço live às 19h01 sobre temas diversos para mulheres. E hoje teve a live das 19h01 e agora de Provérbios. Sejam muito bem-vindas, Shirley, Luciede, Ana Maria, Daiane, Zinete. É com muita alegria que eu tenho feito esse projeto. Eu fico o dia todo esperando, feliz mesmo com essa oportunidade. Laisa, seja bem-vinda. Queridas, eu tenho certeza que tem sido uma bênção, tenho recebido muitas mensagens, fico muito feliz por isso. E eu quero falar com vocês, você que está aqui, você que tem sido edificada, continue buscando, persista até o fim. Às vezes pode vir desafios no percurso, e quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está buscando transformação na nossa vida, realmente vem desafios, acontecem coisas para nos paralisar, mas coloque isso como prioridade. Se você puder, leia todos os dias o provérbio do dia antes de vir para a live. Você vai ver que seu entendimento já vai ser bem melhor. Já marca os versículos que saltou aos seus olhos, que Deus falou com você. Se tiver alguma palavra que você não entende, já procura no dicionário. E eu tenho certeza que nós não sairemos da mesma maneira que nós começamos esse propósito. Coloca diante de Deus esse propósito, sabe? Para que você consiga chegar até o final. Busque alguma coisa nesse propósito mesmo. Coloca diante de Deus. Boa noite, tia Terezinha, Zé Maria, Rosene, Liliane, Edilene, que bênção ter vocês aqui, Flávia, Catiane, e tem sido uma bênção. E o que eu quero falar com vocês, pedir para vocês, sabe, se você puder, quando estiver lendo o seu provérbio, lendo a sua Bíblia, tira uma foto, posta, marca, provérbio do dia, incentiva outras pessoas a estarem aqui conosco também. Já vamos profetizar cura, milagre, transformação. Tem um versículo que fala muito comigo, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes na nossa vida a gente erra por não conhecer a verdade. Mas ao mesmo tempo que tem esse versículo que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, tem o outro que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, muitas vezes, a gente não vive aquilo que Deus tem para a nossa vida por falta de conhecimento. Só que a gente está tendo a oportunidade de buscar sabedoria, de buscar conhecimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, vamos colocar em prática, sabe? Que cada versículo, cada palavra, a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. Que a gente pegue essas palavras e transforme em oração, para a gente profetizar sobre a nossa vida. É algo que eu sempre falo, que é a importância de aprendermos a orar declarando a palavra. Então, por isso a gente precisa de conhecimento, por isso a gente precisa entender o que a Bíblia diz para nós. E que essa palavra seja uma palavra revelada sobre a nossa vida. Que através dessa palavra a gente tenha a oportunidade de ter a nossa mente transformada, de ter a nossa mente renovada, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque isso é promessa de Deus para nós. E essa live de hoje, esse provérbio de hoje, ele é muito importante. Todos são, mas tem alguns assim, que tem algumas exortações, algumas coisas que Deus fala conosco, que é muito forte com relação aos nossos comportamentos. Então abre seu coração, abre sua mente para receber essa palavra, e que essa palavra seja viva na sua vida, seja uma palavra revelada, aquele versículo, aquela meditação,
como eu tenho falado todos os dias, que saltar aos seus olhos, que você possa grifar, anotar depois, meditar e que essa palavra traga transformação para a sua vida. Isso é o mais importante, amém? Então vamos ler, espero que você esteja com a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos e depois a gente volta meditando nos versículos-chave, tá? Advertência contra o servir de fiador. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Advertência contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, perdura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se pagará, porque o ciúme exercita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Amém? Então vamos lá para a nossa meditação. Gente, esse provérbio é muita coisa, é muito importante. Vocês que entraram depois, boa noite a todas. Camila, Cristina, Raimunda, que bênção ter vocês aqui. Viviane, Cádia, Vanessa, Débora. Vamos lá, né?
Gente, mais uma vez, olha o quanto que isso é importante. Mais uma vez esse provérbio fala, né, sobre a advertência contra a mulher adúltera. Então tem vários versículos falando nisso. Só que hoje eu não vou focar nesse assunto especificamente, porque ontem nós falamos muito sobre isso. Mas é importante a gente conseguir entender o quanto é forte, o quanto que vem se repetindo a questão para a gente meditar sobre a questão do adultério, sobre tudo que pode acontecer para o homem que tem relacionamento com uma mulher casada e a maldição que isso é para a vida. O adultério é uma maldição para a vida de qualquer uma das partes, então isso é muito importante, mas hoje especificamente eu não vou focar nesse tema porque ontem nós falamos. Então, se você que chegou aqui hoje, se quiser ouvir mais sobre esse tema, na live de ontem nós focamos especificamente nisso. E eu não vou focar porque tem outras coisas que eu quero focar com vocês nesse provérbio de hoje. Começando pelo primeiro versículo, que é a advertência contra o servir de fiador. Tem outros versículos que falam sobre isso. E aqui é muito importante, gente, nós entendermos que não é da vontade de Deus que você seja fiador. Se você puder, quiser dar o dinheiro, você faça isso. Mas não seja fiador, não empreste cheque, cartão, isso não é bom para você. Você pode estar fazendo isso para ajudar e a pessoa acabar te colocando em uma situação muito difícil. Então, se for o caso, empresta o dinheiro sem contar com ele, que não vai te fazer falta. É muito melhor. Por exemplo, não é o dinheiro, então aquilo tá ali. Se você perder, você sabe que isso não vai te colocar em uma situação difícil. É diferente do servir de fiador. Quando você empresta um cheque, um cartão de crédito ou serve de fiador, você está confiando que o outro vai pagar. E se ele não pagar, ele vai colocar você numa situação muito difícil. Então é melhor você dar o dinheiro, se for o caso, do que servir de fiador. Isso foi uma lição que eu aprendi assim com os meus pais. Eu nem tinha conhecimento disso na Bíblia. Mas assim, meu pai a vida inteira sempre falou pra gente, pra não emprestar nome, que nome é uma coisa que a gente não deve emprestar. E vem muito de encontro a isso. Então assim, nós não tivemos costume na nossa casa, nem entre nós, entre eu e minha irmã, eu e minha mãe, eu e meu pai, de emprestar nome, entendeu? Então isso eu vejo assim, muitas pessoas passando dificuldade porque em algum momento deixaram, emprestaram uma folha de cheque assinada, emprestaram o nome, e aí acaba isso gerando inimizade. Então assim, é muito melhor você, se for o caso, dar o dinheiro, empresta o dinheiro, e se você não receber, você não vai ser prejudicado, não conte com aquele dinheiro, do que emprestar o seu nome e correr risco de ser colocado numa situação muito difícil. Então aqui tá muito claro, ó, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da sua boca. Então mostra que isso não é bom pra gente. Na sequência, e tão importante quanto, do versículo 6 ao 11, a advertência contra a preguiça. E aqui fala, né, pra gente aprender com a formiga, que a formiga, ela, olha assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, né, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então aqui fala para a gente aprender com a formiga, que a formiga, ela está, mesmo sem ela ter chefe, mesmo sem ela ter comandante, ela prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento, e aqui mostra a consequência da preguiça. Então aqui, olha, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Então, olha só a advertência, né, contra a preguiça. Então, nós não devemos ser preguiçosos. A preguiça é algo que Deus não abençoa.
Então, assim, claro que é importante a gente ter o nosso tempo de descanso, nosso tempo de desfrutar, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, cada um de nós sabe o que é preguiça. Quantas vezes, assim, que você deixa de agir até naquilo que é importante para você, nos cuidados com a sua casa, nos cuidados com a sua família, nos cuidados com relação à realização dos seus sonhos, por preguiça de estudar, preguiça de orar. Quantas vezes que você não usufrui da plenitude da presença de Deus porque você tem preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, você tem os seus sonhos, você coloca eles no papel, mas quando é para agir na direção dos seus sonhos, você não age, você tem preguiça, você fica procrastinando, você não dá importância. E aqui mostra a consequência da preguiça, gente. Eu vou falar mais uma vez, porque isso é muito forte. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, olha só a consequência da preguiça, né? A consequência da preguiça é a pobreza. Então, não tem como ter prosperidade se tivermos com preguiça, tá bom? E o outro que eu coloquei aqui, que na minha opinião, assim, é o que mais Deus fala comigo, todas as vezes, assim, as últimas vezes que eu li Provérbios, eu acho isso aqui muito forte, eu estava meditando nessa palavra, advertência contra a maldade, quando do versículo 16 ao 19, eu quero que vocês prestem muita atenção no que nós vamos falar agora, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, olha só, 6 coisas que o Senhor aborrece. Então, o que significa aborrecer, né? Que entristece o Senhor, que deixa o Senhor triste. As 6 coisas são olhos altivos, língua mentirosa, então o Senhor aborrece com a mentira, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Então a mentira, dentre as 6 coisas, ela é falada 2 vezes. É algo que aborrece, que entristece o Senhor. E aqui, quando a gente junta todas essas coisas, dá 6. E quando a gente olha para a última, diz assim: e o que semeia contendas entre irmãos. Só que a última coisa, que é o que semeia contendas entre irmãos, é a 7ª coisa. E a 7ª coisa, ali no versículo 16, olha como que a Bíblia ela é cheia de detalhes, e por isso a importância da gente estudar. A 7ª coisa não diz que o Senhor aborrece, diz que o Senhor abomina. Olha o quanto isso é forte, gente. O Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. E o que é semear contenda? Semear é aquele ato voluntário. É quando, nos dias de hoje, né, tá tão comum, principalmente por causa da tecnologia, das redes sociais, fofoca sempre existiu, mas parece que agora ela se propaga de maneira mais rápida e que as pessoas acham mais fácil. O semear contenda é aquilo que você ouviu alguma coisa e logo você passa para frente, fazendo fofoca, colocando maldade. É dar um print em algo que você viu, que falaram de alguém, e aí você já manda para a pessoa e a pessoa se sente entristecida, machucada com aquilo. É você dar print em conversa e mandar, é você receber um áudio e aí você encaminha e sabe que aquilo vai semear contenda. Imagina, gente, o quanto que é triste isso, você saber que você foi causador de uma contenda entre outras pessoas. E aqui fala que o Senhor, para todas as outras 6 coisas, são 6 coisas tristes, fala de mentira, de sangue inocente, mas fala que o Senhor se aborrece, e com relação a você ser um semeador de contenda, o Senhor abomina. Então, vamos ter clareza disso na nossa vida, que essa palavra possa trazer diferença, fazer diferença na nossa vida, que a gente não esteja sentado em mesa onde as pessoas estão falando mal uma das outras, e que se porventura você ouvir
que você possa levar uma palavra diferente, né? Falar bem, falar de Deus, falar do Evangelho, mas jamais semear contenda. Não é porque você ouviu que você tem que passar para frente, contar não, e semear contenda. Então isso aqui é muito sério, é muito importante. E todas as vezes que eu leio, o que me chama a atenção muito nesses versículos é quando fala que a sétima coisa o Senhor abomina. Pensa o quanto que essa palavra é forte, o Senhor abomina. Então, que você decida hoje, se já aconteceu na sua vida, que você decida não semear contenda, não fazer fofoca. Que você seja um semeador da palavra de Deus, um semeador de boas novas, que através da sua boca saia palavras de bênção e não de maldição, palavras que constroem e não que destroem. Então, assim, eu vejo, sabe, até pessoas que eu conheço, até pessoas próximas, que às vezes uma pessoa vai e semeia contenda, e aí você vê irmãos brigados, pessoa da família brigada, porque alguém que ouviu uma coisa passou para frente, ou às vezes ouviu, passou o filtro dela, interpretou e passou para frente, aquilo ali gerou contenda. Então isso é algo que o Senhor abomina, que a gente tenha essa clareza no nosso coração, que a gente decida ser semeadores de boas novas, ser semeadores da palavra de Deus. E aí depois vem, né, as advertências contra a mulher adúltera, e tem vários versículos do quanto é forte, né, as consequências para o adultério. E um que me chama muita atenção, e eu quero só colocar ele, o versículo 28, quando fala das consequências, que diz assim: andará alguém sobre brasas sem que se queimem seus pés? Então isso deixa claro pra gente que não tem como você se envolver em adultério sem que você saia machucado, sem que você saia queimado. Então isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, que o matrimônio é algo sagrado, é algo que a gente deve preservar, tem que preservar, honrar o marido, honrar a esposa e entender que as consequências do adultério, elas são, assim, são trágicas, as consequências do adultério são trágicas. Então, queridos, é sobre esses versículos principalmente que eu queria meditar com vocês. E nesse finalzinho eu vou ler as mensagens e gostaria que você compartilhasse quais os versículos que mais falaram com você, quais os versículos que Deus mais falou ao seu coração, o que precisa ser mudado em você. E eu espero que essas palavras estejam edificando a sua vida, trazendo transformação. E eu sempre, no final, a gente está orando pelos pedidos. Eu quero orar sobre esses versículos para a nossa vida, mas se você tiver um pedido, coloca aqui, nós estaremos orando também. A Lúcia está falando que é traída sempre. Lúcia, se você quiser, me chama depois no direct, mas uma coisa eu já adianto para você. Eu falo isso com as pessoas que eu acompanho. Eu acredito que Deus pode fazer novas todas as coisas e que o casamento ele pode ser restaurado. Só que a pessoa precisa querer uma mudança de vida. Quando você vai tolerando traição e perdoa e volta e perdoa e continua perdoando muitas vezes, o que você está comunicando para essa pessoa? Muitas das vezes aquilo que a gente vive é o que a gente tolera. Então, uma coisa é você perdoar, a pessoa se arrepender e decidir uma nova vida. Outra coisa é permanecer pecando e você vivendo. Então, sonda seu coração, as suas atitudes também. O que você tem comunicado para essa pessoa? A maneira como nós nos tratamos, a gente está ensinando para o outro como nós merecemos ser tratadas, tá bom? E qualquer coisa me manda mensagem no direct, a gente conversa. A Tati falando, a parte que mais falou com ela. Marciana que ama me ver falando. Obrigada, Marciana. Aqui a Kênia compartilhando que já emprestou nome, dinheiro, perdeu tudo e ainda respondeu o processo. É muito sério, gente. Não é da vontade de Deus isso. E a gente tem que aprender, sabe? Se você tiver condição de emprestar, esse é um dos versículos que mais fala comigo também. E eu já neguei, de verdade, para pessoa até próxima que me pediu cartão de crédito emprestado e eu neguei. E já emprestei dinheiro, mas pensando assim, não, se eu não receber,
eu sei que isso não vai me prejudicar. Agora o nome te prejudica, a pessoa pode colocar em situação difícil. Então, queridas, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu estarei orando. Se alguém quiser colocar algum pedido, fique à vontade. Keninha, eu fico tão feliz de você estar aqui. Luciede, pelo casamento. Ok. A Selma, que bênção, Selma. Quero ser uma propagadora de boas novas. Muito forte meditar que Deus abomina a contenda e a fofoca. Veio temor no coração. Quero ser uma propagadora de boas novas. Amém. Não sei falar não, tenho que aprender. É isso mesmo, Márcia. Que bênção você estar aqui. Então vamos orar, né? Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e o seu amor e a sua misericórdia não tem fim. Eu te agradeço por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez reunidas, buscando a tua presença, buscando a sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra ministrada, por todos os ensinamentos de Provérbios, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Que tudo isso que a gente tem aprendido não fique, Senhor, apenas no campo do conhecimento, mas que a gente consiga colocar em prática e viver uma vida de acordo com seus preceitos, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te rendo graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as pessoas que têm estado aqui, por cada família aqui representada, que cada uma dessas mulheres que têm se levantado, Senhor, elas sejam levantadas como colunas ali na casa delas, como mulheres guerreiras de oração, mulheres virtuosas, Senhor, mulheres que semeiam boas novas e não contendas. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que aqui estão. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre cura, Senhor, nas emoções, ministre cura, Senhor, na saúde. Eu oro, Senhor, por cada um dos pedidos que foram aqui apresentados, pela Luciede, pelo Tati, cada um dos pedidos que foram aqui apresentados. Eu peço, Senhor, no nome santo do seu Filho amado Jesus, que os casamentos sejam restaurados, que o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração e que haja renovo, Senhor, que haja mudança na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa visitá-las, Senhor, e ministrar no coração delas tudo aquilo que o Senhor tem para falar com elas. Eu te agradeço por esse propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite para permanecermos, Senhor, firmes até o final e que tudo que a gente tem aprendido seja colocado em prática. Muito obrigada, Pai. Eu profetizo, Senhor, que até o final muitos testemunhos, Senhor, de mudança nós teremos. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Amém. Que bênção, glória a Deus. A Selma, amiga da Kenny, que bom ter você aqui, Selma. Seja muito bem-vinda. Que bênção. Queridas, o que eu vou pedir para você? Cada uma de vocês que estão aqui, vamos praticar a corrente do bem. Eu vou dar um tempinho. A gente vai tirar um print. Vamos tirar o print agora e logo eu já explico para vocês.
que eu quero te pedir? Posta, me marca, coloca o versículo que Deus mais falou com você e chama mais uma pessoa para estar aqui amanhã. Se você tem se identificado com esse propósito, está trazendo mudança para a sua vida, chame pelo menos mais uma pessoa para estar aqui. E terminando a live, leia novamente o provérbio. Eu tenho certeza assim, que com esse entendimento, mais e mais Deus vai falar com você. E aí o versículo que você vê que salta aos seus olhos, escreve ele, decida, coloca diante de Deus e fala: Senhor, essa é a minha necessidade, então me ajuda a vencer. Eu sei que com o Senhor eu posso vencer, então me ajuda. Seja com relação à preguiça, seja com relação a não saber falar não e ser fiador das pessoas. E às vezes ser colocado em situação difícil. Seja com relação ao adultério, seja com relação à fofoca, a semear contenda. Às vezes é algo que você já tinha um costume, então a hora que você vê, você já falou. Seja sincero diante de Deus. E Deus, Ele tem prazer em nos transformar. Mas nós precisamos trazer consciência e falar com verdade, sabe? Não adianta a gente falar uma coisa, sendo que no nosso íntimo a gente está sentindo outra. Deus, Ele se agrada muito mais da sinceridade do nosso coração do que das palavras bonitas que saem da nossa boca. Então você não precisa ter palavra bonita. Vocês veem o jeito que eu oro, é falando de coração. É aquilo que está no seu coração mesmo, tá bom? Eu agradeço cada uma de vocês que estão aqui, que você continue aqui conosco. Nós ficaremos por todo o mês de abril, todos os dias meditando em provérbios. Que Deus te abençoe abundantemente, uma ótima noite e amanhã estamos juntos novamente, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Que bênção, obrigada. Marciana, Toninha, Tati, amém. Amém, queridas. Amém. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, beijos. Tati, minha companheira, estamos firmes. Mais um dia, tô muito feliz, viu, de ter você aqui. Um grande beijo, Maria Antônia, querida, que Deus te abençoe também. Uma bênção ter vocês, a Maria aqui, Joselma. Amo vocês, viu? Grande beijo, Edisa. Que bênção. Beijão, gente. Fica com Deus.